que tinha que morrer, a pessoa tinha que morrer. Em 1900, nós avançamos, ficava entre 36 e 45 a média de vida. Hoje, os idosos chegam até 80, 90, falei do meu pai que está com 95, joga xadrez comigo e ganha, para meu desespero. E a tecnologia, em diversas pesquisas científicas, apontam um ganho de até 150 anos. Monique, você como jornalista responsável pela matéria, fez uma pesquisa extensa, bastante profunda, eu acompanhei, e eu queria saber a sua opinião em relação a esse avanço tão grande na expectativa de vida humana. O que você falou foi bastante interessante no sentido de trazer um pouco da história, uma noção histórica do que são esses avanços, né? Hoje a gente vê os avanços da medicina e aí, nossa, isso não vai acontecer. Olha lá, você na capa da Isto É, lá. Tá vendo? Isso não vai acontecer, isso não vai chegar até a mim, não vai chegar aos hospitais. Então, tem essa noção histórica que sim, né, a gente passou boa parte da história da humanidade vivendo até os 30 anos, sim, até que se descobriu a ação dos micro-organismos, né? Então, antes se pensava que a doença ela surgia por geração espontânea. Então, o seu corpo provocava doença do nada por uma ação individual que você tenha feito, né? E depois, com a descoberta dos micro-organismos, se descobriu que sim, existia um agente que poderia ser combatido, um agente provocador dessa doença. Então, os paradigmas que nortearam a história da medicina, elas mudaram muito, enfim, na história da humanidade. E hoje é o que a gente vai ver e continuamos vendo até chegarmos aos 150. Eu pessoalmente acredito nisso. Agora, com certeza, tudo isso mexe na rotina de vida, no aspecto cultural e social das pessoas, não tenha dúvida. Há pontos negativos para esse avanço da medicina, da tecnologia, não? Negativos. Olha, os pontos negativos é que a medicina ela precisa dialogar com os hábitos de vida. Ela precisa atingir as pessoas, a emoção das pessoas, as crenças das pessoas, o que elas pensam sobre o corpo humano. Enfim, precisa-se prover educação do corpo humano. Um problema cultural. Essa coisa de você, de certa forma, desacreditar numa ciência que ainda é incipiente. Eu não sei se é um problema cultural, eu acho que é uma questão de dialogar mesmo, né? Assim, de você, da ciência conseguir atingir, conseguir conversar, dialogar com a imprensa, dialogar com as pessoas, e aí conseguir, enfim, as pessoas se entenderem. Porque as pessoas querem viver bem, né? As pessoas querem ter uma vida saudável, querem... E longa. Só que não se entende muito desses processos, né? Então... Eles falam muito em medicina preventiva. Pelo menos sempre que nós trazemos aqui médicos da moderna escola, eles falam muito em medicina preventiva. Existe também hoje, a grande tendência de uma nutrição correta, mas isso é tudo passível de discussão, porque... hoje, seguramente, come-se muito melhor do que antigamente. Não sei. É fato, por exemplo, que o idoso de hoje tem, em média, 80 anos, eu digo, em países desenvolvidos. Aqui, 76, se não me engano. 76. Bom, com 76 ou com 80, o cara vai estar na metade da sua vida, da sua capacidade intelectual. Isso, com certeza, vai afetar os outros campos, ou não? Vai afetar, com certeza, né? Precisa pensar no desenvolvimento econômico, como que vai ser, né? Prover saúde para todas essas pessoas que vão viver até os 150 anos. E quanto mais a gente vive, mais ficamos doentes também. As doenças elas vão ficando mais complexas conforme o corpo humano vai se desenvolvendo. Você vai cuidando, você pode cuidar de uma hipertensão, uma doença crônica por muito tempo. Né? Então, pode morrer de outra coisa. Pode morrer de outra coisa. Então, as doenças degenerativas, o Alzheimer, são consequências do envelhecimento. São consequências de se viver mais. Então, vai afetar campo social, econômico. Precisa se pensar uma nova medicina e uma nova economia para prover
essas pessoas de bem-estar, porque vamos chegar aos 150 anos, mas vamos chegar aos 150 anos com produtividade, vivendo bem, claro, se alimentando bem É só mudar o paradigma. Se antigamente você vivia até 30 anos e você trabalhava até os 25, você já vê até 150, você vai trabalhar até, no mínimo, os 90. Para falar uma bobagem, até os 130. Não, mas ele tem que produzir e, ao mesmo tempo, produzir de uma maneira sustentável, né? A gente precisa repensar a sociedade, como que esses hábitos de vida nos influenciam. O que é poluição? O que são essas substâncias que a gente ingere? Que essas substâncias que se acreditavam saudáveis e hoje novos estudos comprovam que não é bem assim. É porque a vida, o corpo humano, ele é muito dinâmico, né? E essas substâncias, elas entram no corpo humano e a gente sintetiza isso de várias maneiras. Correto. Né? Então, pensar um pouco como que é isso e repensar toda a vida moderna mesmo. Repensar esses hábitos que a gente cultiva no nosso dia a dia. Você está falando agora dos agentes patogênicos e tal. E uma coisa, Monique, a cada dia a medicina faz novas descobertas, você tem acompanhado isso, capazes de tornar o homem mais resistente, não só a esses agentes que eu falei anteriormente, mas a um monte de outros tipos de doenças degenerativas, mesmo que não existe um agente patogênico para isso, mas uma coisa histológica e, de repente, é resultado da interação com o meio. Claro, claro. Então, assim, de substâncias que a gente desconhece mesmo. Na tua visão, o que a gente deve esperar para os próximos anos para aumentar ainda mais a nossa imunidade? Olha, até o que você pontuou bem foi o avanço da medicina preventiva. Eu acho que isso assim, qualquer teórico que a gente conversa, qualquer médico que a gente conversa, antes de falar de qualquer avanço na área médica, ele pontua a prevenção. Né? Então, o conjunto de substâncias, de você saber, por exemplo, o que são os disruptores endócrinos, que são substâncias que atuam como hormônios no organismo e que causam disfunções hormonais, né, que a gente desconhece. Saber o que são essas substâncias e saber como tirá-las do convívio da sociedade. Né? Além disso, você cultivar a educação mesmo nutricional. Então, a criança ela precisa saber o que ela sente quando ela come. Sabe, a digestão, ela precisa entender o que a comida faz no organismo, que é um combustível para a gente conseguir energia, para viver. Exatamente. E tudo mais. Então, assim, passa por esse aspecto educativo em primeiro lugar. Assim, não dá para falar do avanço da medicina sem entender o que a gente faz no nosso dia a dia, porque esses hábitos eles são cumulativos com o passar do tempo. Né? E depois, assim, tem a mudança do próprio material genético. A terapia gênica, que é você mudar como a sua formação genética estabelece a maneira como você lida com as doenças hoje em dia. Né? Então, vai passar pela terapia gênica, vai passar pelas células-tronco, com certeza. Né? Hoje a gente tem iniciativas na Bahia com a Fiocruz. Isso, né? Então, tenho lido a respeito. Então, vai passar pelas células-tronco, que é uma discussão, inclusive, ética, que muda paradigma. Religiosa, sabe? Mas isso acontece com todos os inícios científicos. Então, foi justamente quando começamos o quadro, falando do que é a vida moderna e dessas mudanças ao redor do tempo. Né? Entender o que é doença, o que é o micro-organismo. Então, a humanidade ela foi entendendo e é um processo longo. Né? E a célula-tronco passa por essa mudança de paradigma. Né? Um mega avanço desse, por exemplo, não existe a cura para o câncer. Não existe a cura cirúrgica, existe a cura com químio e com radioterapia. Tá? Você pode ficar curado com isso, mas uma droga que você tome e que fique bom. Não existe cura para hepatite C. Não existe cura para Alzheimer. Não, sabe, um monte de coisas para psicose. Essas coisas todas me incomodam, porque avança por um lado e parece que o outro não vai junto. Isso é uma coisa que os leitores falam muito, né? Assim, poxa, existe tanta novidade e não se encontra a cura para o câncer. O câncer, especificamente, a cura para o câncer é muito complexa. Né? A gente deu um remédio que era o crizotinib para câncer de pulmão e agora descobriu-se que esse remédio, que era fantástico, está causando resistência nesses pacientes.
né? Porque o corpo, ele é orgânico, ele é dinâmico, não é, por exemplo, você bate aqui, quebrou, você vai lá e conserta. O corpo, ele é orgânico, ele se renova, ele se reconstitui. Então, as células, você vai lá, vamos supor, conserta a célula, ela se molda, ela se renova, ela renasce. Seremos lagartixas ou coisas assim, cortou o braço, ele cresce de novo. Então assim, o próprio, e o câncer é isso, né? É uma luta constante. Você corrige uma mutação específica, vai lá, aparece outra e surge um outro tumor, uma outra célula se torna cancerígena. Então a ciência ela avança, mas no entanto a vida ela é dinâmica, assim como as crenças. Então. Claro. Vamos mostrar de novo a capa da Isto É, para ver essa bonitinha na capa. Mostra aí pro tio Rony, aí está, olha, aqui bonitinho. A caminho da imortalidade, que esse é um texto da jornalista Monique Oliveira, que esteve conosco hoje e que, você lá como é bonitinha, tá vendo? A quem eu agradeço muito, até porque eu comungo exatamente da mesma ideia que você. Obrigado, viu, Monique? Obrigada. Nos encontramos daqui a 70 anos? 150. Com a minha idade não dá. Já estou no meio do caminho quase. Muito obrigada. Obrigado, viu? Tchau. Adorei. Obrigado, Monique.